Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Cristo Pode. Estou muito feliz de estar colocando esse projeto no ar com a minha amiga Maria Eduarda, que vocês vão conhecer já já. Estamos aqui com a nossa convidada, que foi também entregue por Deus para a gente. Esse projeto foi um de repente de Deus, daqueles que a gente nem está esperando e Ele faz. Vou contar um pouquinho para vocês como foi que aconteceu, como foi que surgiu a ideia do Cristo Pode e a gente inicia, de fato, com a nossa convidada. O Cristo Pode, ele nasceu sem nome, através de uma revelação que eu recebi num congresso chamado Conexão e Cura, no Rio de Janeiro, que eu estava, inclusive, com a minha amiga Maria Eduarda. E ela olhou para mim no meio de uma das pregações desse evento e disse: "Você vai ter uma grande ideia." E eu, ok, recebo. E ficou por isso mesmo. Continuamos no evento e dias depois, já em Natal, porque esse evento aconteceu no Rio de Janeiro, a gente também tem um outro projeto juntas que chama Clube do Livro, um clube do livro cristão. E durante a discussão do livro, naquele dia, a gente conversando e eu recebi a ideia. E eu, meu Deus, eu não acredito, eu tive uma ideia. Aí as meninas que estavam comigo, compartilhe. Eu fiz, tudo bem, vou compartilhar. E eu disse, eu quero fazer um podcast cristão. Acabei de ter essa ideia e é isso. Aí as meninas ficaram super felizes, a gente comemorou e tal, e seguiu o projeto, o Clube do Livro. No final, Maria Eduarda voltou comigo, que eu chamo ela de Duda, tá? Vou já na intimidade aqui, porque ela é minha amiga realmente íntima. E aí a gente voltou para casa juntas e eu comecei a conversar sobre a ideia que eu tive com ela e a convidei para participar do projeto comigo, porque para mim não tinha sentido não ter ela ao meu lado. Porque foi ela a pessoa que eu mais tive contato com Deus, foi através dela, né? Eu tive um mentor inicialmente nessa jornada comigo e ela tem sido a pessoa que tem me ajudado a mergulhar na jornada cristã. E aí a gente conversando no carro, indo para casa, eu comentei com ela, convidei, ela topou na mesma hora, ficou super feliz. E aí ela fez, amiga, e qual vai ser o nome do podcast? E eu fiz, eu não sei ainda, mas vamos descobrir. Eu vou receber esse nome. E fiquei com isso na cabeça. E antes mesmo de eu terminar a frase, veio o nome na minha mente. Cristo Pode. E ficou esse nome. Já de imediato a gente vibrou muito juntas nesse momento. E ela disse, eu já tenho a convidada. A primeira convidada, já tenho aqui na minha cabeça. Deus já me revelou aqui. Eu fiz, maravilha, pois vamos. E em questão de, eu acho que 2 semanas, a gente montou tudo. Colocou tudo para frente. E estamos aqui hoje, iniciando esse projeto de Deus. Oi, minha gente, você que está em casa, pronto para ouvir mais de Deus. Me chamo Maria Eduarda, mais conhecida como Duda, né? E esse é um projeto que eu tenho certeza que alegra muito o coração de Deus, porque faz parte do ID, né? Faz parte de falar para todos aqueles que precisam ouvir, né? Sem asepsia de pessoas, porque todos nós, independente de sermos cristãos ou não, precisamos de ouvir o alimento, que é a palavra do Senhor, né? E eu vou falar brevemente aqui um pouco do meu testemunho, né, para vocês. Não de um dos grandes, mas assim da minha trajetória com Deus, né? Eu nasci em lar cristão, fui ensinada todos os preceitos bíblicos, mas no início da minha adolescência me desviei dos caminhos do Senhor por muito tempo, no qual sofri muito, mas nunca perdi o temor na palavra, na presença de Deus, porque na palavra do Senhor fala que a casa que um dia recebeu o Espírito Santo nunca mais saberá viver sem ele. E assim foi na minha vida, né? Foram anos terríveis pelo fato de eu sentir falta da presença. E depois me aproximei novamente de Deus através de uma cura que eu recebi. Na época foi algo muito grande em Deus. E depois de um tempo me afastei novamente. E depois dessa volta eu entendi definitivamente o quanto eu sou sedenta da presença de Deus, o quanto ela muda a minha história, o quanto ela traz significado. E tudo aquilo que a gente tem feito para Deus é o mínimo do que a gente pode fazer para um Deus tão grande, que nos acorda todo dia, que nos livra todo dia, que nos dá a manutenção da vida, que às vezes a gente não olha para os mínimos detalhes, mas são nos mínimos detalhes que a gente pode ver um poder de um Deus tão grande. E esse projeto é fruto de entrega, é fruto de uma vida regrada em Deus, né? Porque tudo aquilo que a gente deposita em Deus, irmão,
a gente recebe 30 vezes mais, porque nosso Deus é especialista em pegar algo pequeno e transformar em algo grande. Então, eu estou muito feliz por tudo aquilo que Deus permitiu que eu vivesse, né? Porque existe a vontade permissiva e a vontade diretiva do Senhor. A vontade permissiva é essa que eu passei, né? Ele permitiu porque eu fiz escolhas, mas pela sua mão forte, poderosa e misericordiosa, ele nunca me deixou ir. Ele sempre me resgatou. E hoje eu estou aqui para compartilhar junto com vocês, em alguns episódios, sobre os feitos de Deus, sobre o que ele quer trazer para nós. Eu queria contar só um pouquinho, rapidamente, da minha história para vocês. Eu fui católica minha vida toda, participava da igreja, ia à missa, participava de encontros, de pastorais, mas eu não tinha um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. E em 2023, eu participei do Método CIS e fui levada através de um grande amigo chamado Patrick para viver o Método CIS, e a partir de então, a minha vida mudou completamente. Eu passei a buscar Deus verdadeiramente, mudei minha relação com minha família, busquei perdoar e receber perdão de pessoas que eu precisava liberar perdão. Aprendi sobre autorresponsabilidade, sobre diversas coisas na minha vida. E desde então, eu comecei realmente o meu relacionamento com Cristo. Eu aceitei Jesus no final de 2023 como meu Senhor e Salvador. E desde então eu tenho vivido grandes coisas na minha vida. Grandes coisas. Eu era uma pessoa completamente improvável e Deus gosta dessas pessoas, né? Para mexer com a estrutura. E assim Ele fez comigo e vem fazendo. Eu era do mundo completamente, apesar de ter participado de igreja e tudo, mas eu era completamente do mundo. Eu vivi coisas realmente bem fortes nessa minha jornada de 35 anos de mundo. E aí, de 2023 para cá, eu comecei essa jornada. Conheci Maria Eduarda durante essa trajetória. Ela já me conhecia há muitos anos, mas somente depois que eu comecei a minha caminhada, que eu me aproximei efetivamente dela. E aí ela vem me ajudado a mergulhar em Cristo. Eu tenho vivido também muitas coisas lindas com ela, muitos projetos como esse de hoje. E basicamente é isso. Eu espero que vocês sintam a presença de Jesus nesse podcast, em todos os episódios. Ele tem livre-arbítrio aqui para falar, para nos usar. E espero que ele impacte vidas, como vem impactando já a nossa desde a criação dele. E agora eu quero apresentar a nossa convidada de honra, a primeira do podcast, Jaqueline Gomes. Já vai aparecer como ela é linda, que vocês vão ver. E ela é uma mulher extremamente inspiradora em várias áreas, e principalmente para o reino, né? É uma mulher que tem uma vida entregue, uma pregadora do Brasil inteiro, porque é assim que Deus faz. Ele vê a gente em oculto e ele vai e faz o quê? Exalta. E ela é essa mulher. Olá, paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui, ter sido o nome lembrada por Deus, confirmado no coração das meninas, Luísa e Duda. E eu sei que o Senhor tem para nós muita coisa boa. 2025 Ele fará umas coisas grandes e nós não ficaremos de fora. E agora eu queria só, antes de tudo, pedir para a nossa convidada indicar aqui as redes sociais dela e também deixar o nosso para que vocês já sigam, já compartilhem com as pessoas. O nosso é CristoPod, @CristoPod no Instagram. E eu vou passar aqui para a Jaqueline indicar o dela também. Jaqueline Gomes Oficial, lá no Instagram, no Facebook e acho que eu só dou conta desses dois. Queridos, primeiro eu quero parabenizar as meninas por ter dado ouvido à voz do Senhor. Desde a primeira palavra profética lançada sobre a vida da amiga, ser profeta para alguém próximo é muito difícil. E aí a amiga fez como Maria, né? Guardou no coração. E quando aconteceu, você obedeceu. Parabéns. É a primeira de uma jornada que só o Senhor vai sinalizar o término dela. Na verdade, nem será o término, será o início para um outro ciclo, porque a Bíblia diz que a nossa vida com Deus é de glória em glória, né? A gente começa sabendo só um pouquinho e vai crescendo com o Senhor, e vai crescendo no secreto. Daqui a pouco Ele nos entrega mais. E a proposta dele para nós é de aqui na terra, pelo menos,
aqui na terra ser 100 vezes mais e no porvir uma vida eterna. Gente, eu estava orando desde que eu recebi esse convite de Maria Eduarda. E minha vida é muito corrida. E eu orava e tentava me conectar ao coração dela. Tentava lembrar dos primeiros passos e dos poucos passos que demos juntas. E quando ela me passou o tema, ela disse, eu estou orando. Até a semana que entra eu lhe passo o tema. E quando ela me passou o tema, o Espírito Santo me conduziu a uma palavra. E eu confesso que eu relutei muito, porque trata-se de um primeiro episódio. Mas eu não pude fugir daquilo que o Espírito Santo me deu. E sob o tema Reconstruindo um Altar, o Senhor me deu uma palavra que eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. No livro de Salmos, número 51, versículos de número 10, 11 e 12. A palavra do Senhor diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Espírito aqui com E minúsculo. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Espírito aqui com E maiúsculo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Eu digo amém por essa palavra. Amém. Queridos, aqui do estúdio, queridos aí de casa, do trabalho, da academia, de onde você estiver tendo acesso a esse vídeo, a esse podcast. O número 10, que é o verso do número 51 de Salmos, é o resultado de um episódio que Deus se manifestou, se apresentou a Davi. Davi foi um homem muito experimentado pelo Senhor. E ele vive na altura do segundo livro de Samuel, capítulo 12, o que eu chamaria de uma reconstrução de altar. Davi já tinha vencido o urso, o leão, o gigante Golias, a fúria de Saul, o desdém dos irmãos, a inveja dos adversários. Davi já tem vencido todos os inimigos externos. Davi tinha fracassado. Davi estava há mais de um ano sem cultuar, sem congregar, porque fazia um ano que o altar dele tinha quebrado. Passaram-se muitos dias, e quando o altar fica quebrado por muito tempo, só existem duas saídas. É reconstruí-lo ou seguir como se nada tivesse acontecido até a morte. A pior de todas as mortes. A morte espiritual e moral. No Salmo de número 51, Davi vive um encontro particular com Deus. Ele está em casa e ele já tem vivido o episódio de trair o amigo, encomendar sua morte. Parece muito forte, mas aconteceu. Ele trai o amigo, ele trai o próprio Deus, ele peca contra o amigo, ele peca contra o próprio Deus. Ele encomenda a morte do melhor amigo. Ele fica com a esposa dele. E quando tudo sai conforme Davi havia planejado, recomendo que você leia. Aliás, uma tarefa de casa para você. Passa-se um ano e ele já tinha até esquecido do que aconteceu. Só que Deus não esquece, e ao contrário de mim, o Senhor não trabalha com calendário brasileiro, judeu. Aleluia. Deus não trabalha com calendário europeu, com o meu relógio digital, com o seu relógio digital. Ele trabalha com o tempo dele, que é estabelecido por ele, que ninguém coloca a mão no ombro dele e diz para ele a hora dele trabalhar. Ele sabe trabalhar, contanto que dentro deste tempo ele não lhe perca, ele vai fazer o que ele quiser fazer, para lhe trazer de novo para aquilo que ele queria. Ainda que ele precise fazer uma curva e trazer você de volta, ainda que ele precise alterar a sua rota, ainda que ele precise lhe buscar em casa, mas sem você ele não fica. E aí Natan chega no palácio e diz, eu vim falar com o rei Davi, não estava previamente agendado, porque o Senhor nem precisa disso. A gente é que precisa seguir agendas, ele não precisa. E Natan se apresenta e diz que quer falar com Davi. Davi o recebe. E eu quero lhe dizer que naquela época receber um profeta era maravilhoso,
Porque geralmente os profetas traziam novidade para o reino, novidade para o reinado. E nem passa pela cabeça de Davi que estaria ali começando um processo de reconstrução. E quando o profeta chega, ele diz, Davi, eu quero falar com o senhor. Pode falar. Ele diz que quer lhe contar uma história. Deus, ele é extraordinário. Extraordinário. E quando a gente acha que já sabe todas as histórias, que já ouviu todas as histórias e que já contou todas as histórias, o Senhor abre a nossa história, conta ela para nós e a gente descobre que nós não nos conhecemos, nós não sabemos nada sobre nós e Ele sim nos conhece como ninguém e conhece tão bem todas as saídas da nossa alma e nos conhece de A a Z e pasmem, mesmo sabendo de todos os nossos deslizes, de todas as nossas falhas, de todos os nossos maus costumes, Ele não abre mão de nós. Aleluia. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. E aí o profeta diz, Davi, eu tenho uma história para lhe contar. Sabe, um viajante chegou na casa de um grande fazendeiro. Esse fazendeiro tinha muitas vacas, bois, cordeiros. Esse fazendeiro podendo cozinhar uma de suas vacas, um de seus cordeiros, para então fazer o jantar para esse viajante, acha de pegar a única cordeirinha de um pobre homem que morava por perto. Essa cordeirinha era tudo que esse homem tinha. Para você ter uma ideia, Davi, no mesmo copo que a cordeirinha tomava leite, este homem também tomava, ele só tinha ela. Pois bem, Davi, este homem manda pegar esta cordeirinha para dar, então, alimento para o viajante. Antes que o profeta terminasse, o Davi homem, o Davi carne, o Davi eu, o Davi pessoa, se manifesta e diz, este homem é digno de morte. E para retribuir a este pobre homem que perdeu a sua única cordeirinha, esse que mandou matar deve retribuir pelo menos 4 vezes. Isso antes de morrer, porque depois ele morre. Porque na vida sempre vai ser fácil apontar o final da história de alguém. A sentença para o erro de alguém. Sempre vai ser muito fácil considerar o erro do outro. É muito confortável apontar o erro dos outros e como se não bastasse, eu aponto o altar quebrado de alguém e aponto a sentença. O altar está quebrado, já que está quebrado, junta tudo e joga os cacos do altar quebrado no lixo. Não há possibilidade de reconstrução, porque esse altar não é o meu. Então, se não é o meu, pode ser jogado no lixo, pode morrer. Ainda bem que Deus estava no meio dessa conversa. A sua felicidade é que Deus está aí, dentro do seu grupo, no meio da sua família, dentro dos seus pensamentos e no meio da sua alma. Aleluia. Coordenando tudo e sendo o centro dos seus sentimentos. Senão, você já teria recebido a sentença de morte. Quando Davi disse, esse homem tem que morrer, o profeta disse, tomado por Deus. Porque tem verdades que só serão possíveis serem ditas e ouvidas se elas vierem de Deus. Tem verdades que o psicólogo já disse, a terapeuta já disse, o amigo já disse, o pai e a mãe já disseram. Mas elas só serão ouvidas quando o próprio Deus proferir. Porque junto com a voz de Deus vem a capacidade para fazer o outro discerni-la. E quando o profeta usado por Deus disse, Davi, esse homem é você. Acontece o que só Deus sabe fazer. O diabo acusa, a carne, a mente acusa, mas o Senhor conscientiza. Porque o papel de acusador não é dele. Dele é o de consolador, de reconstrutor, de reformador. Deus toma a boca do profeta e começa a conscientizar Davi. Diz, Davi, eu te dei tudo. Irmã Jaqueline, licença da palavra. Você que está aí do outro lado, você entendeu? O nosso Deus, ele não é o acusador. Não. Então, se você está passando por alguma situação em sua vida e tem vivido acusações, saiba que isso não provém do teu pai. Não. O teu pai, ele é consolo.
Aleluia. E glória a Deus por isso. Porque muitas das vezes somos ensinados com esse Deus carrasco. Não, o nosso Deus não é carrasco. O nosso Deus é aquele que quer colocar você no colo. E dizer assim, apesar dos pesares, eu ainda te quero. Sinta a presença de Deus aí, porque aqui a gente está sentindo. Glória a Jesus. Isso. E quando ele diz, é você esse homem. Eu lhe dei tudo. Irmãos, eu preciso contextualizar, eu preciso aplicar. Aqui nós estamos numa bancada de profetas. Aleluia. Eu preciso aplicar essa palavra. Deus já lhe deu tudo. Você já tem tudo. Você tem a vida. Enquanto o céu não se rasgar como cortina e o Senhor não voltar nas nuvens para nos buscar, você tem oportunidade. Ele lhe deu o ar que você respira, lhe deu livre-arbítrio, pode lhe dar discernimento a hora que você pedir. O pastor Tiago disse, se você não tem sabedoria, peça, porque eu dou. Sabedoria é diferente de inteligência. Inteligência é no banco das faculdades, no banco das universidades. Sabedoria vem só do alto, lá é a fonte de toda a sabedoria. Ele já lhe deu tudo. Aí o profeta cheio de Deus diz a Davi, Davi, Deus lhe deu tudo. Deus lhe livrou das mãos de Saul, Deus lhe deu reino, lhe deu servos, soldados, tudo que você precisava. Aí o Senhor ainda diz algo muito mais poderoso, ele diz, e o que você quisesse, ele lhe daria. Você tem ideia que no momento desse vídeo está sendo visto e ouvido por você, Deus faz ecoar essa voz no seu coração, o que você quiser eu posso lhe dar, porque as minhas bênçãos são recalcadas, sacudidas e transbordantes, os meus celeiros estão abarrotados de vitórias e eu não preciso contar gotas para lhe abençoar. Eu lhe dei tudo, eu lhe dei tudo. Quando Deus está entregando a Davi essa palavra, Deus agora faz, eu estou recebendo do Espírito Santo essa lembrança, Deus agora faz com Davi o que só ele pode fazer. Enquanto Davi diz, esse homem é digno de morte, Deus poderia ter dito a ele, já que você disse que esse homem é digno de morte, e você, este homem, viva a sentença que você já liberou. Mas o Senhor, além de quebrar a sentença, ele diz para Davi, não morrerás. É como quem diga, o poder da morte e da vida não está na sua mão, está na minha mão. Eu não autorizo o homem nem a decidir o dia que vai viver ou passar a viver. Por isso é que, na condição de mulheres casadas, de cônjuges e de família, o marido e a esposa até decidem gerar. Mas o dia de nascer não é ele que decide. Não tem um médico ou um homem ou uma mulher que diga eu vou gerar para o filho nascer dia X. A data de nascer, o dia de nascimento, quem decide é Deus. Não está no poder da minha mão, nem o dia de nascer, nem o dia de morrer. Deus agora quebra uma maldição que o próprio Davi tinha liberado sobre a vida dele, sem que ele soubesse. Isso acontece conosco algumas vezes. Nós vamos liberando sequência de palavras que, sem sabermos, reverbera para nós como se palavras de maldição fossem, e se não fosse a misericórdia de Deus, já teríamos morrido por palavras que nós mesmos já dissemos. Se não fosse a mão de Deus, já teríamos fechado portas que nós mesmos decidirmos que elas fossem fechadas. Aí Deus vem na frente e olha que ele nem corre, viu? Ele nem corre, mas incrivelmente ele não chega atrasado nem adiantado, ele só chega na hora. Aí Deus chegou na hora e na frente de Davi Deus disse, não morrerás. É como quem diga, querido, não depende de você. Morrer e viver ainda está sobre o poder das minhas mãos. Irmã Jaqueline, eu queria fazer logo um apelo. Você que está aí em casa, na academia, na faculdade, Sim. E tem sido visitada pelo espírito da ansiedade, da depressão, o espírito da morte. A palavra do Senhor está sendo aberta aqui para lhe dizer que por mais que passe pela sua mente isso, pelo poder que há no nome de Jesus, é repreendido agora em sua vida. Porque assim como foi na vida de Davi, que na sua pequenez, ele mesmo sentenciou para a sua vida, mas nosso Deus, na sua majestade e misericórdia, ele disse assim, não, bem que podia até merecer, como você mesmo pensou, mas não é desse jeito. Então você que está aí, que tem pensado, programado, se questionado, ei meu irmão,
não é do jeito que você quer. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de renovo. Ele é um Deus de fazer história nova. Então, quem sabe você entrou nesse podcast sem nem saber eu quero um altar. Mas a primeira coisa que eu quero profetizar na sua vida é vida. É vida em abundância. E como a pregadora falou, é somente Ele quem decide o dia que nasce e que morre. Então, o melhor de Deus na sua vida está por vir, apesar das circunstâncias. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, Luísa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não morrerás. Foi a sentença de Deus para Davi. Não morrerás. Eu já estou indo para o final, mas eu preciso dizer isso aqui. Não morrerás. Era tudo que Davi precisava ouvir. Acontece que, no processo de reconstrução, sempre haverá o trabalhar de Deus. Ele nos impulsiona, aumenta a nossa estrutura, libera a palavra. Mas aí ele deixa que nós decidamos como é que vamos seguir. Foi assim com Davi. O Senhor libera a palavra, Natan dá tchau e vai embora. Eu vou ser sincera como a vida do crente deve ser. Eu, no lugar de Davi, eu tinha dito, já que não vou morrer, glória a Deus, simbora cantar, adorar, fazer banquete. Mas somente quem está com o altar quebrado tem a consciência que ele precisa ser refeito. E deixa eu lhe dizer que reconstruir é bem mais difícil do que construir. É um caminho de volta. E voltar para recomeçar é um caminho muito difícil que só corajosos e aqueles que receberam força de Deus conseguem. Quando Natan foi embora, aí sim, Davi disse, é agora que eu vou reconstruir o que eu mesmo quebrei. A irmã Ana diz em 1 Samuel, capítulo 1, ela diz que ela demonstra que servia ao Senhor. Ela segue servindo ao Senhor e chega no capítulo 2, porque a nossa vida não fica só no capítulo 1. No capítulo 2, a irmã Ana, que já servia ao Senhor no capítulo 1, disse, é Ele quem fere, quem sara. Quem mata, quem dá vida. Quem abate e quem exalta. E Ele quebra o arco dos fortes. Aleluia. Naquele dia, Davi entendeu. Ele me sarou. E eu preciso reconstruir o altar que eu quebrei. Natan vai embora e Davi agora se joga no chão e ele não diz a Deus, Senhor, eu não consigo ficar sem a coroa do rei. Eu não consigo mais me acostumar longe do palácio. Não dá para eu me desacostumar da vida real. É bom demais ser rei. Ele não disse, Senhor, eu tenho medo de ficar sem os aplausos que só rei recebe. Não, 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 não. Ele se joga no chão e diz, Deus, não retires de mim a tua presença. E nem retires de mim o teu espírito. Porque dá para ficar sem a receita, dá para ficar sem o valor da conta, dá para ficar sem o cargo, dá para ficar sem a carga, dá para ficar sem a aliança marital, dá para ficar sem a formatura, dá para ficar sem o anel já formado. Só não dá para ficar sem o Espírito Santo. É insuportável viver sem o Espírito Santo. Aleluia. É insuportável viver sem a presença dele. E Davi disse, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Ele chega no verso 10 e diz, faz o seguinte, já que é para reconstruir, começa pelo altar aqui de dentro, cria em mim, ó Deus, um coração novo, um coração reto, um coração puro e renova em mim um espírito voluntário. Ele quis dizer, já que é com o espírito com R minúsculo, ele quis dizer, para eu reconstruir o altar, eu vou ter que ser refeito. Me faz com um caráter renovado, porque espírito com R minúsculo aponta para o caráter, para o que eu sou na minha essência. Ele disse, não me lances fora da tua presença e, por favor, torna a dar-me alegria da tua salvação. Você percebe? Davi não disse, por favor, não me deixe sem coroa, por favor, não me deixe sem fama, por favor, não me deixe sem vitórias, sem bênçãos e sem benesses. Tudo que todo mundo procura. Davi disse, eu fico sem isso tudo, só não me deixes sem a tua presença
E, por favor, não me deixe sem a alegria da tua salvação. Receba a reconstrução do altar interior, que é a tua vida. Receba agora, pelo poder da palavra aberta, pregada e proferida, a reconstrução do teu caráter, do teu perfil, da tua moral, da tua família. Porque o Senhor te devolverá como um extra. Esse dia de hoje é um presente, é um extra de Deus para a tua vida. Ele vai devolver a alegria da tua salvação. Somente alguém que tem a alegria da salvação consegue viver, sobreviver, comprar, pagar, ir e voltar, entrar e sair. Mas lá na frente, fechei minha Bíblia. Davi disse, é Ele quem me abençoa e me ajuda. Ele é quem me guarda. Davi disse, na entrada e na saída, por detrás e por diante. Esta é a certeza que só tem quem tem um altar completamente reconstruído. Que Deus te abençoe. E que não passe de hoje o dia que você vai se encontrar com o Senhor lá no teu lugar, no lugar secreto, na cozinha, no banheiro, no quarto, no corredor, na sala, no chão, prostrado, deitado, virado com a cabeça para a parede, em pé, sentado, dirigindo o carro, na academia, onde você estiver, faça desse lugar o altar do recomeço, o altar da reconstrução. Que Deus te abençoe. Aleluia. Aleluia. Irmã Jaqueline, que palavra. Amém, Meu Deus amém. do céu. Amém. A gente consegue sentir aqui a presença de Deus Amém. do início ao fim. Amém. Eu queria fazer uma pergunta para você. Todas. A gente fica até sem palavras, né, diante de tanto poder que foi distribuído aqui para vocês. Amém. Mas eu quero fazer uma pergunta importante. Tanto para as pessoas que ainda não sabem o que é altar, tanto para aquelas que já têm esse discernimento e sabem que precisam reconstruir esse altar. Que conselhos você daria para essas pessoas, para elas reconstruírem ou construírem o seu altar? E que atitudes você indicaria para que elas iniciassem tomando para isso? Muito bem, princesa. Que pergunta espiritualmente inteligente. Dando o primeiro passo, dizendo que quer. Não é sobre poder, é sobre querer. Tem quem decisão. queira, mas não quer, não pode. E tem quem pode, mas não quer. A exemplo disso, o próprio Jesus estava descendo do monte e um leproso disse, Senhor, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. Ele disse, eu quero, seja limpo. Toda e qualquer atitude deve ser a partir do Senhor, eu quero. Porque tem gente que não quer. E o Senhor, ele é muito precioso para alguém ficar apelando para o outro querê-lo. Ou para ele mesmo ficar, eu quero você, eu quero você, eu quero você, eu quero você. Ele é precioso demais. A despeito do altar, eu tenho que querer. Ainda que eu diga assim, Senhor, eu quero, mas em mim não há forças. Senhor, eu quero, mas eu não sei que caminho do recomeço tomar. Se você puder dizer, Senhor, eu quero, você já está com o meu caminho andado. Aleluia. Então, primeira atitude é verbalizar. O mundo espiritual, ele é audível. É forte. O mundo espiritual, ele é audível. Ele percebe, ele entende, ele ouve. Quando o mundo espiritual ouvir você dizendo, eu quero, se estabelecer o início da reconstrução. Tudo começa com a verbalização. Lembra dos dois homens na direita e na esquerda da cruz? A cruz no meio, que era do meu Senhor, o da direita e da esquerda. Os dois podiam, mas só um quis. Eita. E o que quis disse assim, Senhor, eu sou um cabra da peste. Tudo de ruim eu já fiz. Inclusive, eu sou tão terrível que eu mereci a crucificação. Mas faz uma coisa, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse cara quis tanto que ele pediu o que só ia ter e o que só vai ter quem tiver um tempo de trajetória com o Senhor, que somos nós. Nós só vamos entrar no reino depois de vencermos até o fim. E aí não importa se 1 ano, 2, 3, 10, vai ter que vencer até o fim.
O que a gente só vai conseguir no final, ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí o Senhor disse, hoje. Hoje. Ele quis quando? Hoje. Então vai ser hoje. No dia que você quiser, é o dia que ele fará. Isso é muito forte. Muito. Eu não sei você, mas eu tô toda arrepiada aqui sentindo sim. essa presença. Porque a cada pergunta, a palavra do Senhor é tão viva e eficaz que Deus vai trazer na memória da pregadora. Sim, Não é nada baseado no que ela estudou, como ela mesma disse, na inteligência, na capacidade. É a sabedoria da palavra. E, aliada a isso, eu quero fazer outra pergunta para nossa convidada. Como o altar pessoal se conecta com o nosso chamado e missão? Eita. Como é que o altar pessoal se conecta com a nossa missão E o nosso chamado? e o nosso chamado? Quando eu aprendo a ouvi-lo. E vou dizer como. Pegue lápis e papel. Por favor. Muitas vezes, antes de vir para cá, eu atendi uma moça e ela me falava assim no telefone, eu queria ouvir a voz dele, mas ele não fala. Eu disse a ela, talvez ele não esteja falando com palavras, mas ele não fica sem falar. Dê uma olhadinha ao seu redor. Dê uma olhadinha ao seu redor, porque quando ele não falar com palavras, ele vai usar o cenário para falar, mas sem falar ele não fica. Eu preciso aprender a ouvi-lo, ainda que seja através do cenário. Como, irmã Jaqueline? Quando é que eu sei que precisa haver uma conexão do meu altar pessoal com o chamado? Quando eu observar a necessidade ao redor. Qual é a necessidade de hoje? Hoje, as pessoas não têm necessidade só do pão, porque até quem pede esmolas está conseguindo comer, nem que seja uma vez no dia. As pessoas hoje têm necessidade gritante da alma. Então, o meu chamado, ele só vem de Deus se ele estiver voltado para vidas. Se não envolver vidas, não vem de Deus. Tudo que envolve vidas, atender vidas, aconselhar vidas, ter tempo de mesa, tempo de aconselhamento, tempo de investimento em vidas. É a forma de Deus dizer, Jaqueline, eu estou lhe conectando, lhe alinhando ao meu propósito. E eu, nem Duda, nem Luísa, precisa dizer aqui o quanto de coisas nós temos para fazer durante o dia. E a gente só aceitou estar aqui, porque isso está alinhado ao propósito de Deus, que é com vidas. Se alguém não tivesse insistido em mim, eu não estaria aqui. Se alguém não tivesse insistido em você, você não estaria aqui. De igual modo, você. Então, o meu chamado, o meu propósito precisa ser uma repetição do que já aconteceu comigo. Então, eu vou explicar isso aqui dando um texto bíblico. Mateus 16, 28, fala de uma mulher que pediu para o Senhor curar e libertar a filha dela que estava possuída por espíritos imundos. Os discípulos, ao invés de dizer assim, Senhor, liberta logo essa mulher, uma mãe que está chorando, é uma mãe que está clamando. O texto diz que eles rogavam para o Senhor mandá-la embora. Despede. Quer dizer, discípulos que ao invés de serem pontes, foram bloqueios. Então, que nesses últimos dias, nós sejamos pontes entre vidas e Jesus e não bloqueios. Pelo contrário, eu tenho até uma palavra do Senhor que está descendo ao meu coração aqui agora. Nós vamos, na força do Senhor, furar todos os bloqueios. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. E vamos Glória a conseguir Deus. alcançar o coração de vidas. Amém. Eu creio. Eu creio. Eu creio. E a senhora falando isso, eu me lembrei agora de uma coisa que tem acontecido no meu cotidiano, né? A gente tá com a segunda edição do Clube do Livro. E é um livro de Cláudia Canção, que se chama O que Ele Quer Que Eu Seja. O que é que ele quer que eu seja. E ela dizia assim, quando você não souber do seu propósito, da sua missão, do seu ministério, faça só uma coisa, cumpra o ID. Porque não se trata de você, se trata dele. E todas as vezes que eu e você decidimos colocar ele em primeiro lugar, dar o holofote para ele, falar dele, investir sobre ele, meu irmão, é só bênção que vem sobre a sua vida, porque você passa a cumprir um princípio, Não tem como dar errado. que é você o que? Colocar Deus em primeiro lugar. Fazer o ID é o que mais ele espera de mim, de você, porque o maior exemplo de Jesus foi servir.
Ele era rei, ele podia ter vindo para a terra para ser servido, mas diferente disso, ele escolheu servir. Sim. Ele escolheu andar a pé, ele escolheu ir em casa, ele escolheu ir em mesa, ele escolheu ser caluniado, ele escolheu ser crucificado para poder, além de remir nossos pecados, servir. Então, essa palavra que a pregadora Jaqueline trouxe é muito forte, irmão. A da cruz. A da cruz e a da menina endemoniada. Porque quem poderia estar ajudando, não estava. Então, que você aí que esteja assistindo, escolha ser agente de mudança para o seu ministério e para todo o seu entorno. Porque quando decidimos isso, não estamos pautados em Jaqueline, em Luísa, em Maria Eduarda, mas sim no reino. E o reino, como ela disse, ele é audível. Isso eu nunca vou esquecer. A gente tem que verbalizar, porque um dia alguém nos deu voz, alguém nos deu fala. E onde é que a gente está usando a nossa voz? Onde é que a gente está usando a nossa fala? Será que a gente está lançando ela para o mundo espiritual para dizer assim, Senhor, me guia, me direciona? Ou a gente está usando a nossa boca para só se lamentar? O convite de Deus para você hoje é que você olhe para as circunstâncias e possa ver Deus através delas. Aleluia. Então, para encerrar... Que pena. Que pena mesmo, porque eu ficaria aqui por horas, tranquilamente. Mas vamos lá. Irmã Jaqueline, há alguma palavra profética ou revelação que você sente no coração, que precisa liberar para quem está nos assistindo hoje? Sim. Desde que eu cheguei aqui, que o meu coração, ele queima para dizer para alguns, para dizer para os milhares, para dizer para todas as pessoas que receberão esse presente, que é esse podcast, que você precisará colecionar todas as vitórias dispensadas de Deus para sua vida, que estão apenas aguardando a sua voz ser liberada, e a sua voz tem que ser liberada, tem que ser verbalizada e tem que ser eu quero. Senhor, eu quero. Maria conversou com o anjo, como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Porque eu sou virgem, porque o anjo dizia, e ela dizia, o anjo dizia, e ela dizia. E a Bíblia diz que quando ela falou assim, eu quero, seja feita em mim a tua vontade, o anjo ausentou-se dela, porque ela disse, verbalizou que ela queria todo o projeto que o Senhor tinha liberado para ela. Você precisa dizer, Senhor, eu quero. Eu quero que a partir do meu eu quero, tudo que esteja bloqueado se desbloqueie. No mundo espiritual, tudo que esteja amarrado se solte. E que eu consiga, na força do Senhor, furar o bloqueio, passar por cima das muralhas e conseguir viver. Preste atenção, não queira nada menos do que o Senhor quer para te dar. Não queira nada menos. Ele não tem pensamentos medianos. Ele tem pensamentos altos. É coisa boa, é coisa boa. E ele disse, diga ao fraco, eu sou forte. Ele mais uma vez está dizendo, é sobre verbalizar. É sobre verbalizar. Eu quero, eu sou forte, sou do Senhor, não haverá prejuízos, o ciclo de derrotas acabou, o tempo de altar quebrado acabou, vou reconstruir, vou refazer, vou andar, vou trilhar, e na força do Senhor eu romperei. E vindo contra mim milhões de inimigos, eu passo por cima deles na força do Senhor. Aleluia. Como diz em Jeremias 29:11. Eu amo essa passagem bíblica. E diz demais. assim, bem sei eu, ele diz para você, os pensamentos que tenho sobre vós. Mas ele não diz que é pensamento de tristeza, não. Ele diz pensamentos de paz, para fazer você prosperar. Aleluia. E pasmem, para lhe dar o fim que você deseja. O seu Deus, o Criador, que sabe de tudo, ele vai de acordo com a sua vontade e faz nada mais, nada menos que o melhor. Aleluia. Então, declare aí onde você estiver. Eu não sei se você vai escutar esse podcast em julho, agosto, 2025, 26. Aleluia. Mas o nosso Deus é o Deus do hoje. Sim. É o Deus que faz o milagre do hoje. E talvez você estivesse precisando escutar exatamente isso. Ele tem pensamentos de paz sobre a sua vida. Aleluia. Ele tem pensamentos para lhe fazer prosperar.
Aleluia. Nós queremos agradecer a você que está com a gente ouvindo essa palavra e pensamos e queremos e oramos para que você realmente tenha uma transformação de vida. Não seja só um ouvinte, mas que você possa ser impactado por tudo isso que foi falado aqui. E para encerrar esse podcast, nós queremos orar com você, para que você possa sim sentir mais do que você já sentiu agora, que você possa sentir uma presença que invada onde você estiver. Ele rompe barreiras, ele rompe estruturas, não importa se você esteja no seu trabalho, se você esteja na cozinha, o nosso Deus é um Deus que habita em todos os lugares. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele pode estar em todos os lugares. Então, que você, se puder, não precisa fechar os olhos, só mantenha seu coração rendido para poder escutar essa oração. Pregadora Jaqueline. Amém. Muito obrigada mais uma vez por esse podcast tão profético, tão cristocêntrico. E não é sempre que a gente pode dizer isso, mas eu vim aqui hoje com o coração totalmente aberto, fiz questão de não preparar nada, vim totalmente à disposição do Espírito Santo e já pude ser muito ministrada aqui. Eu quero dizer para alguém que está em casa, para alguém que está no trabalho, eu digo a você hoje, como Pedro disse a Enéas, Enéas, receba a saúde. Quero profetizar que num tempo de tanta doença psicossomática, doenças da alma, nesse momento, uma voz profética ecoa aqui dentro desse estúdio e lhe diz, receba saúde. Amém. Querido Deus, nós ainda estamos na tua presença. O programa precisa terminar, mas a tua presença continua aqui entre nós e o Senhor não precisa nos despedir em vão, em paz, ou que seja, vem conosco. Não precisa nos despedir, vem conosco. Entre mim, Luísa e Duda tem espaço para o Senhor. Dentro do carro tem espaço para o Senhor. Nesse estúdio tem espaço para o Senhor. Na volta para casa tem espaço para o Senhor. Não precisa nos despedir. Vem conosco. Fica com esse ouvinte, fica com essa moça, com essa adolescente, com essa senhora, com este homem, com este rapaz. Fica com esta criança que será alcançado pelo poder desta palavra. Sacode, Senhor, as folhas. Muda, Senhor, as letras. Muda a sentença, Senhor. E estabelece um tempo de reconstrução. Reconstrução física, emocional, familiar, estrutural, moral, psicológica, ministerial. Reacende ministérios aqui, aleluia, Senhor. Reacende ministérios em nós. Reacende ministérios aí, Senhor, onde esta pessoa estará ouvindo este som, vendo este podcast. Reacende aí dentro. Faz queimar, Senhor, uma chama dentro do ventre, nos pés, nas mãos, no coração. E que a partir deste episódio, a partir de ter assistido este primeiro episódio, que se estabeleça um tempo de novidade. E que esta pessoa viva como os heróis da fé viveram, tirando força da fraqueza, mas não negando o teu nome. Fica conosco, Senhor, e tudo que o Senhor fizer, nós fazemos um voto aqui agora. Tudo que o Senhor fizer, através das meninas Duda e Luísa, toda a glória, toda a honra e todo louvor, nós tributaremos somente a Ti. Não vai ficar nada para elas. Este é o voto que fazemos, certo de que cumpriremos. Aonde se estender essa atmosfera de milagre e de palavra, através desta parte de obediência por parte delas. Amém. Aonde esta palavra chegar e surtir efeito, nós entregaremos toda a honra e toda a glória a Ti. Fica conosco e nos dá sinais de que este é o tempo, de que este é o momento e de que este é o novo ciclo de vida para os Teus filhos. Crendo nisto, nós dizemos amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Sentiu a presença aí, Luísa? Oh, meu Deus do céu. Eu não sei você, mas estamos impactados. Obrigado pela sua presença e até o próximo episódio. Muito obrigada por acompanharem a gente aqui. Já deixo aqui para vocês o recadinho. Acompanhe a gente no Instagram, Cristo Pode. No YouTube, esse podcast vai para o YouTube também. O nome é Cristo Pode, com D mudo, certo? Vai aparecer na telinha para vocês. Sigam, compartilhem com pessoas queridas, com pessoas que vocês nem têm tanta intimidade assim, porque talvez essa pessoa esteja precisando ouvir essa palavra.
Não se envergonhe da palavra de Deus. E não tenha dúvida de que o vazio que um dia você já sentiu, ou que você ainda sente, vai ser preenchido somente por ele. Você só precisa externar, como a irmã Jaqueline falou aqui. Externe. Diga, eu quero e ele vai agir. Ele é muito educado, ele espera por você, ele espera que você haja, que você fale. A partir do momento que você fala, aí as coisas mudam na sua vida, pode ter certeza. Muito obrigada e até o próximo.